Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos dando continuidade agora ao 22º vídeo, em que terminaremos o capítulo 13 de Apocalipse, falaremos sobre a besta que sobe do abismo e falaremos uma coisa muito importante, né? Porque eu sei que nesse momento há uma preocupação, pois falamos, né, o que está no capítulo 13 de Apocalipse e outras passagens que falam que os santos serão confrontados e serão vencidos pela besta. Então, nós vamos abordar também nesse estudo sobre como os santos, já falamos um pouco, né? Demos dicas no vídeo anterior, mas reforçaremos agora com algumas passagens sobre como os cristãos devem se comportar e devem lidar, então, nesses momentos, né, que enfrentarão. Então, vamos dar continuidade, né, ao capítulo 13, em que falaremos, né, sobre a luta da besta contra os santos de Deus, e vai vencê-los. Né? Então já falamos que isso a besta o dragão, né? Satanás, eles vão gozar de um prestígio e vitória temporária, mas vão causar muito pânico e muito estrago, obviamente, né? Não é porque vai ser temporário que significa que vai ser fácil. E seguiremos adiante em como os cristãos deverão se portar em relação a esse momento. Muito bem, então Apocalipse 13, de 11 a 18, diz assim o texto: E vi subir da terra outra besta, né? A primeira besta subia do mar. Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Olha que interessante, né? Essa é uma besta. Outra é diferente da besta do mar, mas esta besta, a outra tinha vários chifres, né? Muito mais do que 2, e tinha várias cabeças. Esta não, tinha uma cabeça, porém 2 chifres, semelhante a um cordeiro. Então estava querendo demonstrar que essa besta, ela, né, seria o anticristo, né? Porque seria aquele que faria a comparação com Jesus, né? Mas falava como o dragão, ou seja, para mostrar que ela era, né, do mal, né? Vinha pelo lado de Satanás, do espírito maligno. Muito bem, e essa besta exerce todo o poder da primeira besta que subiu do mar, na sua presença. Então, a besta que sobe da terra, na presença da outra besta, ela exerce o mesmo poder e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana, obviamente, né, os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, mais uma vez, como já ressaltamos, né, as hostes malignas, elas não têm poder sobre as coisas de Deus. Elas só fazem o que lhes é permitido. E aqui vem esse termo, né? Então, sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e ainda foi feita uma imagem da besta, né, que sobe do mar. E foi-lhe dado um espírito, a imagem,
para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, isso tudo encontramos em Apocalipse 13, de 11 a 18. Então, percebemos aqui que a besta que sobe da terra, na presença da besta que sobe do mar, exercerá os seus mesmos poderes. E fazem a imagem da besta que subiu do mar. E a própria imagem receberá um espírito para falar e para fazer com que todos adorem. São todos sobre a terra, né? Servos e livres, ricos e pobres, e veja que atuará em coisas das suas necessidades, né? Porque eles só poderão sobreviver porque fazendo, né, comércio, né, comprando ou vendendo alimentos, né, para sobreviver, para eles mesmos. E para isso, para que eles exerçam, né, esses câmbios, né, essas aquisições para a sua sobrevivência, né, eles terão que ter um sinal, aceitar o sinal da besta na sua mão direita ou nas suas testas lhe será posto um sinal, com anuência, né, das pessoas. Mas se eles também não aceitarem esses sinais, eles não poderão comprar ou vender. Qualquer pessoa, sem distinção, que está sobre a face da terra. Muito bem. Percebam, né, já falamos isso também no início do nosso propósito, a gente não fica aqui dizendo quem são os chifres, quais são os reinos, a besta quem é, se é isso ou é aquilo, é tal religião ou é tal país, né? Não fazemos atribuição, porque aqui a gente não vai adivinhar o que não foi mencionado, né? E muita gente faz isso e cria uma confusão danada e fala muita mentira, né? Então, dizendo que é esse, é aquele, já foi, deixou de ser. E isso não é mais importante. O importante são os fatos, o que vai acontecer e como enfrentá-los, né? Saber como lidar com eles. Então, saber que tem que manter a fé até o final, tem que estar em obediência a Cristo, tem que estar em obediência aos seus mandamentos, ou seja, né, tem que estar em processo de santificação e pela fé, né, ser santificado e justificado por Cristo diante de Deus para estar irrepreensível, que é estar em pé diante de Cristo na sua volta, para que não seja envergonhado, né, e tenha que se afastar de Jesus, como já dissemos e como estão nos textos, para que possa ter consumada a sua salvação na volta de Cristo. Então eles têm que se manter na paciência de Cristo ou na perseverança dos santos, que é manter a fé e cumprir os mandamentos até o final. O fim sendo a morte, porque nós vimos que vai haver flagelos e perseguições aos cristãos, ou aqueles que não morrerem até, né, os que estiverem vivos na volta de Cristo. Muito bem. Então, aqui esse estudo não é sobre adivinhação, né? Não, como eu disse, não ficamos dando nomes e apontando e indicando até naquilo que não temos convicção, naquilo que sabemos que há um embasamento bíblico, uma referência bíblica, e pela fé e pela revelação de Deus, aí sim, aí fazemos essa declaração, porque é uma revelação dada por Deus, e mostramos a base e as referências bíblicas que a sustentam e a suportam. E isso sim fazemos porque, né, nisso se baseia também o estudo para nosso entendimento, conhecimento e compreensão da revelação que Jesus nos deu. Mas fora isso, não fazemos especulação
quando não é cabível, né? Então não ficamos dizendo aqui quem é ou quem deixa de ser, como diz a menos que haja confirmação apontada pelo Espírito de Deus e com as referências bíblicas, obviamente. Então aqui fazemos a demonstração do porquê fazemos essas afirmações, como já fizemos algumas em outros momentos e faremos ainda mais adiante. Mas seguindo agora essa questão, após termos lido, por isso não vamos ficar aqui então, isso eu disse, né? Porque, então qual é a besta que sobe do mar? É fulano, é ciclano, a besta que sobe da terra, é isso, é aquilo. Não, só fazemos que existe uma contrapartida, né? Um tenta imitar a Deus, o outro tenta imitar o Filho e o outro tenta imitar o Espírito Santo. É como se fosse demonstrar que existem dois lados, né, contrários, e existem. Nós dissemos isso, mas como eu disse, falamos fundamentados. Isso foi dito até em Apocalipse 1, logo quando falamos sobre o nome de Deus, né? A Asher, quando Deus se apresenta. Lá em Êxodo, falamos do significado, que era que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que é usado em Apocalipse, né, como aquele que era, que é e que será, né, o que virá a ser. E que isso ia contra o nome da besta, né? Que a besta é aquela que foi, ainda que é, mas não será, né? Ou que será depois lançado no lago do fogo, ou seja, sua vida é interrompida e não há continuidade. Então, como já dissemos, o que está revelado e que tem base bíblica, nós falamos, afirmamos pela revelação de Deus, do seu Espírito, pela unção do seu Espírito e pela sua confirmação através da palavra, né, para que não haja falseamento, né, ou falsificação da palavra de Deus e nem afirmações contrárias, né, que nós chamamos que sejam anátemas. E é o que fortalecemos sempre os irmãos. Confirmem tudo o que é dito, mesmo aquilo que falamos aqui, fazendo a leitura sempre, né, da palavra de Deus diretamente. Você fazendo a leitura, raciocine com a sua própria mente, cabeça, ajoelhe, ore a Deus e Deus vai lhe dar este conforto no coração, se esse entendimento está correto, ou vai lhe dar uma certa conturbação. Mas perceba que se for a conturbação, porque é algo que você ouviu, pode ser a conturbação de que estava errado e você precisa trocar o seu entendimento. Então, ore a Deus, leia, releia, ore a Deus e Ele vai te dizer, né, vai confirmar para qual entendimento você deve se manter. Muito bem. Então, voltando aqui, os apóstolos já nas suas epístolas, né? Nas suas epístolas, nas suas cartas às igrejas, já alertavam sobre esses dias difíceis. E eles nos deram a dica sobre como podemos nos defender da investida de Satanás, dizendo sobre quem são nossos inimigos e as armas para combatê-los. Então preste muita atenção, porque, né, tem muita gente aí achando que vai poder pegar, né, vai fazer uma milícia santa, né? A milícia cristã não existe isso, né? Pegarem armas para combater. Mesmo que seja o inimigo espiritual, aí menos ainda, né? Se o inimigo é espiritual, você vai combater com armas do mundo, a incoerência se torna ainda maior. Então prossigamos, né? Dizia Paulo em Efésios 6, de 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Essa é a nossa luta, então preste atenção. Não é contra a carne e o sangue. A besta, Satanás, o dragão, as bestas, são exatamente isso, príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta é espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo sim. Então, como que faremos para estar firmes, né? Depois de enfrentarmos e de resistirmos ao dia mau, né? Uma vez que fizemos tudo? Para estar firme, devemos cingir os nossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, de 10 a 18. Mas temos ainda em 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E Tiago 4, de 1 a 10. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, de 1 a 10. Paulo ainda, ele apresenta, né, ele esclarece essa situação, dando orientações práticas para o nosso dia a dia, ainda falando sobre como enfrentar o inimigo. Colossenses 3, de 1 a 10. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despirem da velha natureza com as suas práticas e se revestirem da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Colossenses 3, de 1 a 10. Então, perceba que a todo instante essas passagens, elas falam para nos despojarmos, né, para repudiarmos as coisas desse mundo, repudiarmos a concupiscência, a carne e ao sangue, e nos voltarmos para Deus através de um novo viver, né? Ou seja, aquele que nasceu de novo do Espírito, ele se renova na transformação do seu entendimento, para que ele possa, então, experimentar a vontade de Deus, né? E fazer o que é agradável a Deus, que é cumprir a sua vontade. Ele não pode permanecer, né, na carne, vivendo e fazendo o que fazia antes. Ao contrário, ele vai se despojar do velho homem, né, da sua prática, das suas atitudes, e ele vai manifestar um novo comportamento de quem vive em novidade de vida, revestido de Cristo. Muito bem. Ainda mais em Colossenses 3, de 11 a 17. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E para finalizarmos, Colossenses 3, de 23 a 25, finalizarmos nessa parte, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Né? Que é aquilo que falamos sempre, né? Quem responder o mal com o mal, né, não teve nenhuma diferença do que as pessoas no mundo fazem, né? Então, como nós vivemos em novidade de vida, nós fazemos diferente. Nós respondemos o mal com o bem, nós respondemos o mal abençoando e perdoando aqueles que nos fazem e nos desejam o mal. E são essas as dicas em relação à vida de perseguição que será quando da época, né, em que ocorrer as perseguições motivadas aí pelas bestas, já prenúncio da volta de Cristo. Não vamos pegar em armas e em espada para nos defendermos, nós vamos sim manter a fé em Cristo e vamos resistir na força da fé, né, na resistência do coração, mantendo a confissão de Jesus até o final, a paz, a mansidão, o perdão e o amor ao próximo.
Enfim, então a Igreja de Deus estará presente, né, em toda a grande tribulação. Ainda mais, não poderá se afastar de Deus, mas terá de manter a perseverança, que é o que estamos dizendo, né? Guardar os mandamentos e a fé em Jesus até o fim, para sair vitorioso e livre do dia da ira de Deus e do Cordeiro, previsto por Jesus para separar o joio do trigo ou para vindimar a eira, né? Vindimar as uvas da sua eira. Então, se você tiver dúvida, volte e leia, né? Ou veja os vídeos ou leia, né, em Apocalipse, Apocalipse de 2 e 3, capítulos 2 e capítulo 3, sobre as cartas direcionadas às 7 igrejas e, né, sobre o que foi dito por Jesus a todas elas, em especial a de Filadélfia também, que você vai entender então como deve se comportar. Ou seja, os cristãos, isso aqui é interessante, né, ficam preocupados, alguns, né, ficam preocupados com os períodos das tribulações e muitos se deixam enganar, né, acreditando que vão ficar livres dessas fases ou desses momentos. Então já vimos aqui que isso não existe, isso não sei, enfim, isso foi, né, aquela doutrina do erro, né, que leva aí, muita gente acaba acaba acreditando, se deixando levar. Muitos aprenderam, né, mas não serão livres, né? Isso não está de acordo com a palavra de Deus em nenhum momento, não há nenhuma passagem que diga isso. E veja que quando há, as pessoas têm que fazer uma explicação enorme, né? Tem que dar uma volta, né? E tira do contexto, né? Não é o que está aderido no que vem dito antes ou depois. Então será inevitável, né, passar por esses momentos. E então o que o cristão deveria se preocupar? Deveriam se preocupar efetivamente com o evento chamado ira de Deus, que acontece exatamente na volta de Jesus, com a finalidade de fazer essa separação. Nesse evento é que existe o risco do pseudo-cristão ter frustrada sua esperança de salvação por falta de consistência. Nós já dissemos, o cristão que está em Cristo, né, seguindo a Deus e como deve ser, conforme as Escrituras, mantendo a sua fé e a sua comunhão com Deus o Pai e com Jesus Cristo, através do Espírito, vivendo uma vida em Espírito e não na carne. Esse, como diz lá em Romanos 8:1, né, não tem com o que se preocupar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que vivem no Espírito. Então, a volta de Cristo será uma glória, será uma satisfação, né? Será alegria e louvor. Para o cristão é maravilhoso, mantendo, né, a fé, a paciência de Cristo, a perseverança dos santos até o fim, que é a fé e guardando os mandamentos e cumprindo. Esse está tranquilo, esse deseja a volta de Cristo. Não será um dia de ira de Deus ou do Cordeiro, será um dia de glória. O que estamos falando, né, o que a Bíblia ressalta, é para aqueles outros cristãos que pensam que estão fazendo a coisa certa. A esses Jesus adverte. Veja que ele não condena, ele alerta. O fim é a condenação para esses que estão se enganando, mas eles têm, assim como os outros que não creem em Cristo, todo esse tempo para o arrependimento, né, da sua forma de viver, da forma errada para a forma certa. E aí, ao invés de ficar preocupado com a ira, eles desejarão a volta de Cristo ao fazer a coisa certa, da maneira correta, né, o arrependimento, conversão a Deus, seguir a palavra de Deus, obedecer o mandamento de Cristo, o amor ao próximo, como tudo isso que falamos aqui em todo esse vídeo, ter esse comportamento que lhe dá tranquilidade. Esse não terá frustrada a sua esperança, ao contrário, sua esperança de salvação será consumada. Então, como dizem, né, em Apocalipse 6, 16 e 17, e disseram aos montes e rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Sim, os que estiverem, né, na operação do erro, que estiverem
se enganando, né, trocando a verdade, a justiça de Deus pela injustiça dos homens, então esses sim tem que ter pavor e pânico e terror. Os outros não, quem estiver, né, como já dissemos, bem, está tranquilo, está feliz, alegre, né? Ainda temos Romanos 2, de 4 a 11. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Aqui, inclusive, é importante, existe uma diferença, né? Os termos, não confundam, não é? Então, existe a paciência de Cristo, a perseverança dos santos, que é o que? Manter a fé e guardar os mandamentos até o fim, sendo a morte do cristão ou a volta de Cristo. E existe a paciência de Deus. A paciência de Deus é outra coisa. É longanimidade, benignidade, bondade de Deus. O que é a paciência de Deus? Deus, ele reservou o dia da sua justiça, que será o dia da ira. Até lá, ele tolera, ele suporta todas as besteiras que o homem faz. Ele não manda um raio do céu e destrói cada pessoa no momento que ela peca. Não. Né? A gente peca e tem o tempo ali de se arrepender e de orar e de se converter a Deus e de se voltar para o seu caminho. Né? Então, Deus até nos disciplina como um pai que nos ama. Né? Nós, como cristãos, de vez em quando erramos, cometemos pecado e temos que nos arrepender e temos que corrigir o nosso comportamento para andarmos no seu caminho. E assim o homem comum que está perdido e atrai sobre si a ira de Deus, ele tem todo esse tempo para também se arrepender, se converter, se voltar para Deus, e ao invés de atrair a ira, atrair o amor de Deus, que será enviado na volta de Cristo. Cristo vem nos resgatar para a sua glória, para a salvação eterna. Aqueles que permanecem errados atraem a ira de Deus e ficarão eternamente afastados de Deus na volta de Jesus, que por isso será a ira de Deus e do Cordeiro. Então, a paciência de Deus é o outro lado. É Deus tendo paciência, tolerando nossos erros, né, os nossos pecados, de cada ser humano, enquanto está no erro. Mas Deus não tolera, não se deixa enganar. Deus não toma o pecador por inocente, de forma alguma, mas ele é a paciência de Deus, ele é tolerante, ele é bom e ele é benigno. Mas ele, se não houver arrependimento, se não houver conversão, se essa pessoa não se arrepender, não se voltar para Deus, então não se engane. Você está reservado para o dia da ira de Deus. Agora, caso você se arrependa e se volte para Deus e ande em seu caminho e aguarde, né? E aí você sai da paciência de Deus para a paciência de Jesus, ou seja, para a fé e a obediência a Cristo até a sua volta, você não terá ira, mas terá a glória de Deus. Então são termos diferentes. Você já sabe o que é paciência de Deus, paciência de Cristo, perseverança dos santos, e agora você aprendeu sobre o que é a paciência de Deus. Mas vamos seguir no texto que vai fortalecer isso. Então, paciência de Deus é que a bondade de Deus leva ao arrependimento, ou seja, enquanto Deus espera, mas já haverá um fim. Então, ouça o alerta, não acha a vida toda que você vai ficar fazendo tudo errado e de repente vai poder se acertar só no último momento. Olha que você pode, pode ser surpreendido. Isso significa orar e vigiar, né, para que não seja pego de surpresa. Né? Esse é exatamente o significado, para que você não ache que está fazendo a sua aposta deixando, né, para a última ficha e aí você perde o timing, né? O tempo você erra, Jesus volta e te pega no erro. Né? Muito bem. Então não tem jogo contra Deus, porque Deus enxerga o coração e as intenções, né, dos pensamentos. Tudo está desnudado diante de Deus, principalmente Deus olha para a intenção. Então não faça jogo com a sua vida nem com a sua alma. Né? O momento oportuno é hoje, é agora. Como diz a palavra, se ouvir o chamado de Deus, responda, arrependa-se e se volte para Deus hoje, agora. Não deixe para amanhã e não deixe para um momento em que talvez não haja volta. Seguindo ainda o texto, então aqui, né, Romanos 2, 4 a 11. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira
para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, que haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, né, Deus não faz acepção de pessoas. Mas nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que é a glorificação na volta de Cristo. Por isso, Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é muito importante, entenda agora o que significa isso, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Né? Paulo, quando pregava aos gentios, né? Colossenses 1, Romanos 5, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, de 1 a 5. E agora sim, Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, quando Cristo está formado dentro de nós e nós vivemos não mais, né, a vida por nós mesmos, mas vivemos em Cristo, né? Quando morremos para o mundo e nascemos em espírito, na esperança, né, e fé na ressurreição de Cristo, então somos nascidos e vivificados pelo Espírito, e daí em diante vivemos em novidade de vida, passamos a ser Cristo em nós, se torna a esperança da glória, e não da ira de Deus. Então a volta de Cristo para estes é a certeza da glória de Deus, que é a consumação da salvação. Então, só já falamos, mas fortalecendo aqui, Paulo e João já tinham dito que Jesus é quem livra da ira divina, como vemos em Romanos 5, de 8 a 10. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, preste atenção. Só seremos salvos da ira se estivermos em Cristo. Porque se nós, quando inimigos, né, antes, fomos reconciliados por Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, né, que estamos reconciliados, ou seja, aqueles que se arrependeram e se voltaram para Deus, agora que se reconcilia com Deus, seremos salvos pela vida de Cristo, pela sua vida. E ainda, João 3 diz... 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, né? Paulo falando aos Tessalonicenses, como dos ídolos vos convertestes a Deus, os Tessalonicenses, né? Deixaram de ser idólatras e se voltaram para o Deus único, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, que é o que estamos fazendo, né? A quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Isso aqui é que é esplêndido, né? 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, que é, já dissemos, né, compatível com o Apocalipse 3:10, que diz, né, que aqueles que guardarem os mandamentos serão livres da hora da tentação,
que virá sobre o mundo. É exatamente isso. E que é o que nós estamos fazendo, é o que Apocalipse aponta, né? Nós estamos esperando do céu a seu Filho, ou seja, a Jesus, a quem ele ressuscitou, Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que é quem nos livra da ira futura. Então, o dia da ira de Deus e do Cordeiro só pode ser evitado por aquele que se reconciliou com Deus. E para ainda, João 3, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 3,36, aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida. Mas, olha, a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que não crê no Filho, né, e que não segue os seus mandamentos, e que não mantém a fé até o fim, a ira de Deus sobre ele permanece. Mas aquele que crê no Filho unigênito de Deus tem a vida eterna. E é esse que esperamos, né, vindo dos céus, é esse que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, meu amigo, você quer ter tranquilidade em seu coração, quer aguardar a volta de Jesus e desejar a volta de Jesus, e que ela não seja, né, o dia da ira de Deus ou do Cordeiro, mas seja um dia de glória, né? Cristo em vós, a esperança da glória, seja um dia de tranquilidade, consumação da salvação e da vida eterna. Reconcilie-se com Deus, arrependa-se dos seus pecados, da sua vida e, nascendo de novo pela fé em Cristo na sua ressurreição, viva uma nova vida, viva conforme os mandamentos de Deus, conforme o que diz os textos bíblicos, e você viva, despoje-se do homem antigo, né, do comportamento de uma vida de corrupção e viva uma nova vida em espírito, né, se despojando da carne e vivendo conforme a vontade de Deus em amor ao próximo. Desse jeito, a volta de Cristo não será um dia da ira, mas será o dia da glória. Então, esse é o convite que nós fazemos, isso está aberto a todos. Então, meu amigo, minha amiga, você está convidado, né, a participar do dia da glória. Então, deixe que Jesus se forme em seu coração e entre na sua vida. Assim, Cristo em você será a esperança da glória de Deus na volta de Jesus. E livre-se dessa forma, porque aquele que livra da ira futura, só Jesus Cristo. E meu irmão, minha irmã, é um momento, né, para darmos aquela chacoalhada e nos voltarmos para Cristo, refletirmos sobre a vida que estamos vivendo e lembrando que a amizade do mundo é inimizade contra Deus e que devemos nos despojar dos desejos da carne e nos voltarmos para Deus, para vivermos em espírito e em verdade, o adorarmos em espírito e em verdade. E dessa forma mantermos também a certeza e a confiança de que a sua volta será para a nossa glória, a glória de Deus e a glória de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.